Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Galera dentro do CTcast. E se você ainda não segue esse canal, essa é a hora de clicar aqui embaixo no seguir e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas, no Spotify, no Deezer, no Google Casts, iTunes, Rádio Public, YouTube, também todas as plataformas, galera. E lá no site do CT Segurança, www.ctseguranca.com.br. E eu conto contigo para compartilhar esse conteúdo nos grupos, nas redes sociais, incentivar o pessoal a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp, é o 11 98987 7715 e manda seu áudio com sugestões, dúvidas, proposta de temas para os nossos próximos episódios. Pode elogiar também, viu? Curtindo esse nosso conteúdo. E seu áudio pode entrar nos próximos episódios, neste que é o momento. Fala, galera! Fala, galera! Aqui Ricardo da Cybershop Distribuidora. E que galera aí, hein? Cristian Visval, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Juntos quem segura esses três, hein? Parabéns pelo programa. Grande abraço. Fala, galera! Herbert Rich Quezada. Parabéns, Clebão. Parabéns pela iniciativa. Parabéns, Christian. Parabéns, Silvano. Incrível o conteúdo que vocês estão gerando aí no podcast do CTcast. Parabéns. E eu só tenho a agradecer o que vocês estão fazendo pelo nosso mercado aí, contribuindo cada vez mais com conteúdo de qualidade e inteligência. Com o patrocínio do CT Segurança, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da X-Cabos Distribuidora e da ParkSeg Treinamentos, começa agora mais um episódio do Fala Galera. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval. Fala, galera! El professor Silvano Barbosa. Fala, galera! A Eusébia. E o nosso convidado especial deste episódio, Adalberto Benhaja. Fala, galera! Adalberto é engenheiro eletrônico com MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, empreendedor, fundador e CEO da BHC Sistemas de Segurança, investidor anjo e mentor de algumas startups que buscam desenvolver soluções tecnológicas para o nosso mercado de segurança. Bem-vindo, Adalberto Benhaja. Obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite. Christian, Silvano, super prazer estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar um pouquinho aí de algumas ideias e conceitos aí. De novo, você esqueceu o mais importante no currículo do Adalberto. Membro do CT. Membro dos 300. É 300, é guerreiro? E o nosso tema de hoje será startups. Adalberto, quais são as diferenças de uma startup para um pequeno negócio? Basicamente, num pequeno negócio, você pensa no crescimento mais gradual. Então, normalmente, você começa com uma estrutura extremamente baixa e a sua força de investimento para você buscar crescimento, ele acontece de acordo com a evolução dos seus negócios. Então, isso se aplica muito à nossa realidade do Brasil, que é aquele empreendedor quase que por obrigação, né? Ele perdeu o emprego, foi lá, começou um negócio e aí, com a evolução desse negócio, ele consegue crescer e evoluir. Que pode ser um comércio, pode ser uma empresa de instalação, uma revenda. A startup, ela já visa um modelo de negócio que propicie um crescimento, que ele consiga escalar isso de uma maneira mais rápida. A startup, ela se exige que um percentual de crescimento mês a mês, ano a ano, seja maior. Então, o modelo de negócio precisa ser preparado para isso. Você conseguir escalar o negócio, mantendo a estrutura e conseguindo atingir o máximo de público. Então, aí para isso existem alguns conceitos, tanto na idealização do negócio, quanto no modelo, quanto no público que você vai atingir, que diferencia. Porém, ambos negócios são extremamente produtivos, fazem bem para o nosso país, para o nosso segmento. Não tem aquela coisa do que é melhor ou pior, e sim de características diferentes e do que o empreendedor está disposto a fazer ou ao qual ele compatibiliza mais com o DNA de cada empreendedor. Acho que esse é um grande segredo.
Adalberto, como começou o teu trabalho com startups? A minha história empreendedora começou muito cedo, com 17 anos abri meu primeiro negócio, meus pais tiveram que me emancipar para abrir um primeiro negócio, nem eles sabiam direito o que era isso. Então, assim, eu sempre fui bastante inquieto com essa questão de empreender, de você precisar construir algo. E não na questão financeira da coisa, na questão de você exatamente desenvolver pessoas, desenvolver mercado, desenvolver negócio. Qual que foi o primeiro negócio? Meu primeiro negócio foi uma empresa de TI, de cabeamento estruturado. Vendia computadores e implantava cabeamento estruturado. Comecei com 17 anos, a empresa cresceu. Com 20 anos, 3 anos depois, a empresa estava razoavelmente bem, mas faltava uma quantidade muito grande de conhecimento, de gestão. E com 22 para 23 anos eu quebrei, mas quebrei bem assim, bem quebrado. Quebrei bem quebrado. Quebrei. Eu tava querendo saber qual é a definição de quebrar bem quebrado. Legal, eu tenho algumas. O bem quebrado, primeiro, é porque eu entendo hoje muito claro do porquê quebrou. Esse é um grande ponto. Tem diversos empreendedores que quebram, mas não conseguem entender direito por que quebrou. É por causa da economia, é por causa de uma lei, é por causa de um governo. Não, eu quebrei por meus erros. E consigo listar todos esses erros. Podemos listar aqui alguns? Isso é importante até para listar todos esses erros, eu tenho anotado e trabalho com eles até hoje. E a BHC, comecei ela em 2008, uma empresa que começou também do zero e está no mercado aí há 12 anos. Hoje é um grande player do mercado de segurança. Eu pratico dia a dia ainda quase que é um mantra das coisas que, olha, não posso repetir. Uma delas, você precisa investir em pessoas. Você precisa ter pessoas boas perto de você. Então, esse é um ponto que talvez lá atrás eu não sabia nem definir o que era uma pessoa boa. Muito menos conseguir ter ela próxima. Outro ponto, você precisa ter receita recorrente. Tem negócios que a pessoa fala, não, o meu negócio não tem como ter receita recorrente, eu tenho um comércio. Tem, você pode criar um clube de benefícios, você pode criar um clube de vantagens, enfim, e ter receita recorrente. E nessa receita recorrente, nenhum cliente seu pode passar que 5% do faturamento. Você não pode ter um cliente... E é a questão da concentração. Exatamente. Esse foi um dos grandes problemas. Eu tinha um cliente que representava 60% do negócio. E aí chegou um ponto que eu perdi ele exatamente porque eu não estruturei a empresa. Ele começou a exigir algumas questões desde normas sendo atendidas, coisa que na minha cabeça, com 22, 23 anos, fazia a menor ideia do que era aquilo. Não me preparei, no que se perdeu esse cliente, se perdeu 60% do faturamento. E aí vem o ponto que mais me fez hoje olhar bastante para o mundo de startups. Mesmo quando eu perdi 60% do faturamento, ali, se eu tivesse tido talvez um pouquinho mais de apoio, de mentoria, eu creio que o negócio ainda era bastante sustentável e daria para dar a volta por cima. Então, por conta disso, passado aí alguns aninhos desde essa experiência aí, não que esteja tão velho, hoje a minha vontade é devolver um pouco isso para os novos empreendedores. Legal. Conseguir compartilhar, não que eu saiba mais, mas na questão de poder compartilhar e falar, cara, isso daí eu já sofri. Isso daí eu já apanhei lá atrás. Então, nesse sentido, eu comecei a me aproximar de algumas empresas menores e daí comecei o contato com algumas outras pessoas que levou para esse mundo de startup. Então, é um mundo aí que faz 2, 3 anos que eu venho estudando bastante, de conhecer como funciona, depois começar a fazer alguns investimentos, hoje participando de alguns grupos de venture capitals, que são empresas e grupos que investem em startups. Então, basicamente, o que mais me levou a trabalhar com isso é a vontade de conseguir fazer que os empreendedores que estão chegando não tenham as mesmas dificuldades e a falta de apoio que eu entendo que eu tive lá atrás, principalmente na questão gestão, na questão tomada de decisão, na questão onde você pode evitar seus erros. Então, daí... o bem quebrado ele tem duplo sentido. Porque você quebrou mesmo, Sim. Mas tem o bem de que você aprendeu de fato. Você Perfeito. conseguiu fazer uma análise criteriosa de forma a não repetir, a ter como analisar de cabo a rabo e também não foi culpar terceiros. Né? Exatamente. Então, quando eu digo bem quebrado, primeiro porque quebrei na concepção da palavra, né? Então, você tinha um negócio e perdeu, mas o outro é de exatamente trazer isso para um lado positivo. Que é isso que a gente precisa fazer sempre na vida, né? E eu sempre tive essa característica, né? Na vida aí, tive alguns desafios bastante grandes, mas eu sempre gosto de aquela coisa de você parar, dar aquela lambida na ferida, sabe, sentir a dor do que você errou, isso tem que ser rápido, levanta e usa os seus erros como virtudes. É aquela história de a gente nunca perde, né? Exato. Ou a gente vence, ou a gente aprende. Perfeito. Então, trazer esse aprendizado para que você possa galgar novos voos, realizar novos negócios, empreender de novo, ter a coragem de empreender, tá? Passo do gigante novamente. Legal. É muito importante. E até para o nosso ouvinte entender hoje onde está o Adalberto, fala um pouquinho para a gente sobre a BHC. Bom, eu entrei nesse mercado de segurança eletrônica um pouco depois da primeira experiência empreendedora que eu tive.
E quando eu entrei nesse mercado eu gostei bastante. A gente estava no momento de entrada das placas de captura, ou seja, transformando o CFTV para digital, as pessoas poderem acessar via web. Isso era na época da Pico 2000, da GeoVision, da GV800. GV800. Verde, azul? Verde, azul, tinha exatamente isso. Eu ainda não tinha nascido. Né? O Christian estava vindo do Paraguai para o Brasil junto com as placas lá. Ele veio numa caixa de GV do Paraguai. Exatamente isso. E como eu vim do mercado de TI, eu consegui absorver com uma certa facilidade tudo isso, a questão de controle de acesso, a questão do tráfego de rede, tanto que na primeira empresa que eu trabalhei de segurança eletrônica, eu fiz as primeiras vendas de controle de acesso, foi eu que fiz, porque de verdade eu consegui entender fácil o conceito, a topologia. Então isso fez eu conseguir tanto gostar do mercado, quanto ter bons resultados. Só que uma coisa que sempre me intrigou bastante era fazer a venda sem entender direito a dor do cliente, sem entender de verdade o que o cliente queria. As empresas muito preocupadas em fazer conta de monitoramento, eu tenho 500 contas, tenho 1000 contas, e não saber se o que o cliente está recebendo, isso realmente ajudava ele. E aí, por algumas empresas que eu passei, eu entendi que a melhor forma de conseguir entregar isso para o cliente seria eu fazendo do jeito que eu achava que precisava fazer. Só que, como diferente da outra experiência, eu fiquei 3 anos fazendo business plan do negócio. Cheguei a fazer entrevistas em outras cidades, de bater na porta de comércio e falar, olha, se eu começar uma empresa aqui de instalação, de monitoramento, você compraria de mim? Cheguei a fazer isso em Campinas, em Jundiaí, junto com o meu sócio. Chegamos à conclusão que não, que isso é o grande barato de quando você faz um plano de negócio. E você... Faz a pesquisa, né? Você faz a pesquisa, perfeito. E a resposta é de que não vai dar certo, eu acho isso ótimo. Porque, primeiro, você está doido de vontade que dê certo. Você só quer pensar no plano de sucesso. E quando vem uma resposta negativa e você aceita a resposta negativa, aí é um sinal de maturidade. Porque, às vezes, esse é um erro do empreendedor. Ele tem sinais de que não vai dar certo aquele negócio, mas a vontade dele, o interesse dele é tão grande que ele entende que não, é só ele superar aquilo. Mas não, se o mercado está te falando que não vai ter negócio, não adianta só você achar que você vai contra o mercado inteiro. Enfim, depois de toda essa pesquisa, a gente decidiu começar a BHC. A BHC é uma empresa que começou totalmente do zero, as primeiras 200 câmeras, eu e meu sócio que subimos na escada, passamos cabo, fixávamos as câmeras, já emiti muita nota fiscal no talonário em cima do capô do carro, e a empresa começou bem assim, mas sempre focada em atender o cliente. Então, é muito preocupada em o cliente estar satisfeito. E a empresa, com isso, vem conseguindo ter um crescimento, participando de projetos melhores, mas o que mais dá orgulho mesmo é saber que a gente ainda tem clientes que foram conquistados há 10, 11 anos atrás, que legal. Quando a gente talvez só instalava o alarmezinho ali e parava por ali, entendeu? E clientes que hoje, de repente, têm mais coisas do nosso portfólio implantado, coisas que nós não fazíamos lá atrás. Então, isso mostra que aquela ideia de atender bem o cliente está se comprovando. Então, esse é um ponto bastante interessante. Como é, dentro dessa filosofia de trabalho, você trabalhar a sua equipe interna? Porque agora há pouco você falou a respeito de ajudar, capacitar as pessoas e tudo mais. Como é que você encara isso no dia a dia da BHC? Esse é um super desafio. Então, assim, qualquer resposta que eu der aqui é no máximo o que a gente faz, não necessariamente é o melhor ou é o certo, porque cuidar de pessoas, ter pessoas, é o maior desafio até do empreendedorismo, porque a empresa é formada por pessoas. Numa empresa pequena, isso é mais desafiador, porque primeiro que você tem uma escassez de recursos. Né? Você não consegue pagar os melhores salários, você não consegue dar as melhores condições que gostaria. Inclusive, isso a gente deixa claro na entrevista, entendeu? Eu sempre que entrevisto, eu pergunto isso. Como que a pessoa se sente que trabalhando num pequeno negócio? Olha, você não vai chegar aqui e a mesa está arrumadinha com o seu nome. A gente adoraria isso, mas talvez não é a realidade. E às vezes é esse brilho no olho que faz você saber quem são as melhores pessoas para estar com você, mesmo que a pessoa não seja a mais competente naquela atividade fim que ela vai executar. Agora, a gente tem praticado diversas ações para tentar fazer mesmo essas pessoas que de repente não têm todo o conhecimento necessário, elas conseguirem evoluir. Eu acho que esse é o grande desafio e o grande barato do empreendedorismo, é você fazer pessoas evoluírem, que a empresa evoluir é consequência, né?
Então a gente tem diversas métricas, desde um programa de premiação voltado no desenvolvimento da pessoa, ou seja, no que ela consegue desenvolver, ela consegue entregar e atingir algumas metas e com isso ter algum retorno. Você criar alguns programas de interação entre os departamentos, porque de repente a gente pode ter as pessoas que é de um departamento X e entende que eu sou bom naquilo, isso já é o suficiente. E às vezes no que ela interage com outros departamentos, ela aprende a atividade de outros departamentos, ou pelo menos como a empresa funciona de uma forma mais ampla, o que vai propiciar amanhã ela ser também uma empreendedora. E empreendedorismo não é você necessariamente abrir um negócio, você pode muito bem ser... Você pode empreender dentro da empresa. Exatamente, isso eu acho que é o ponto que todo mundo deveria fazer uma inflexão. Como a gente conseguir ser empreendedor em qualquer atividade, mesmo que você não seja o dono propriamente dito. Então esse é um desafio constante, mas eu gosto bastante. A gente teve uma pessoa que foi promovida a coordenador que entrou na empresa quase como estagiário, há 4, 5 anos atrás. Então, assim, é um exemplo assim, vivo de que dá para evoluir, você tem que dar as cornetadas, dar aquelas bronquinhas de vez em quando, mas sempre mostrando o erro, não no sentido de pejorativo da coisa, no sentido de como você consegue usar esse erro para ele não se repetir mais. Porque uma coisa que eu sempre digo é, se você errou, entendeu por que errou, aprendeu como faz, para provavelmente daquele erro você não errar mais, cara, foi fantástico ter errado. Que erre de uma forma diferente. Exatamente, e que erre de uma forma diferente, numa outra situação. Agora, se você errou e você quer primeiro ficar justificando por que errou, você não consegue absorver que foi você que errou, você vai errar na mesma coisa 2, 3, 4 vezes. Aí o erro é ruim. Ou tentando apontar os culpados e deixando de olhar para dentro. Perfeito. Isso é uma coisa que acontece bastante. Aí cabe uma pergunta capiciosa nesse momento. Isso é muito claro em muitos dos empreendedores pequenos e médios que a gente tem, que eu não vou capacitar meu técnico porque eu não quero que ele vire meu concorrente. E aí eu acho que é uma das coisas mais complicadas que tem, porque eu não vou usar o termo que eu penso, não vou falar complicada. Exato. Pode falar? Cara, eu acho falar. Uma das coisas mais burras que você pode fazer. Era isso? É de boa. Mais burras. Porque eu não quero que ninguém se sinta ofendido. O que acontece? O cara fala assim, não, eu não vou ensinar meu técnico, o cara que trabalhar para mim, porque eu não quero que ele vire meu concorrente. Ele vai ser meu concorrente, né? Só que aí o que acontece? Quando você tem esse tipo de mentalidade, você tem 2 problemas muito sérios. Porque se eu quero entregar 100% para um cliente, supondo que eu, como empreendedor, sou 100%, que na verdade não é o que acontece, e eu tenho um cara que é 30%, eu não vou capacitar ele, eu nunca vou chegar a 100%. A minha entrega sempre vai ser alguma coisa no meio, com sorte 60%. Tá certo? Então eu nunca vou entregar o 100% que eu quero. Só que quando eu capacito uma outra pessoa, por ele não estar exatamente na mesma posição que eu, ele me traz panoramas diferentes, experiências diferentes, forma de ver diferente, e aí que me ajuda a, se eu sou 80%, eu tenho um sangue novo olhando de uma forma diferente, ele me ajuda a alcançar o 100%, e eu ajudando ele a escalar, a nossa entrega como empresa vai chegando mais perto do 100%. Quando eu não faço isso, eu vou sempre estar no meio do caminho. Se existe na índole do cara a vontade de empreender, e ele entender que não é dentro da empresa, ou eu não conseguir fazer ele entender que na minha empresa ele pode ser empreendedor. Mas aí vem justamente a questão do plano de carreira, né? De você mostrar a projeção para ele, desde o princípio de onde ele pode chegar e que ele vai caminhar junto. Exato, mas se eu não sou capaz de levar ele a esse pensamento, o cara vai virar meu concorrente. Só que quando eu não capacito o cara, eu vou gerar um concorrente pior do que eu, que vai trabalhar por preço, que vai entregar, que vai queimar no mercado e tudo mais. Se eu capacito bem o cara, ele vai entrar no mercado entendendo por que se cobra esse preço, por que se faz esse trabalho, então ele vai ser um concorrente mais de igual para igual, o que é sadio, não tem problema, porque concorrência sempre vai existir, sempre vai acontecer, né? Então, você não capacitar O nosso amigo Theo Peleteiro fez isso com um concorrente, ele tinha dificuldade de vender sistemas IPs na região dele, lá em Salvador, e ele começou a chamar os concorrentes para verem os serviços deles, para que ele pudesse estar entrando numa concorrência, mercado, aumentando o sarrafo do mercado como um todo. Então, parabéns, porque isso é fantástico. A questão de você subir a régua do seu mercado, do seu conhecimento, da sua rede de relacionamento, isso é obrigatório hoje em dia. E aí, o trabalho que está sendo feito no CT Segurança, da questão de você fomentar o treinamento, isso tem que ser também... Eu vou pagar a comissão depois disso, beleza. Obrigado pelo momento, Jabá. Mas falo de verdade isso, porque você ter concorrentes, e a gente sabe que nós temos um segmento pouco regulamentado, barreira de entrada baixa, então a gente tem uma quantidade de concorrentes muito grandes.
Mas o problema não é você ter muito concorrente. O problema é você ter concorrente ruim. Se a gente tiver concorrentes bons, legal, eu vou perder um, o outro eu vou ganhar, só que eu vou conseguir praticar um preço justo, vou conseguir entregar uma solução ideal, ou seja, a percepção do cliente de entrega vai melhorar. Então, realmente, a gente capacitar o mercado. Agora, eu só entro num ponto que aí é um pouco do que eu penso, até nessa questão, por exemplo, o plano de carreira, esse tipo de coisa. Eu sou um pouco até não favorável a isso, porque eu acho que o grande ponto, a empresa tem que fazer sua parte, ela tem que fomentar o treinamento, mas assim, as pessoas, e aí entra o empreendedorismo. E o primeiro grande empreendedorismo que qualquer pessoa pode fazer é empreender nela mesma. Perfeito. Então, assim, ela buscar o conhecimento para ela, isso vai além do que a empresa pode ajudar ela. Porque a maior empresa que ela tem é ela. Então, se ela conseguir buscar mais conhecimento, ela vai poder usar na empresa que ela está, como ela vai poder usar no concorrente, ou no negócio dela, ou aonde ela quiser. Então, isso é uma das poucas coisas que não se consegue tirar de alguém. Não, mesmo quando você quebra. Eu tive essa experiência também. E pra vida, tá? Um exemplo aqui, uma coisa boba, tá? Que aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa que era o meu financeiro alguns anos atrás. Um dia a gente estava saindo de um almoço e foi entrar no carro. Na hora que ele foi tirar a chave, ele deixou cair algumas moedas. E eu ouvi o barulho das moedas caindo. E ele falou, caiu pra baixo do carro, deixa. Cara, é assim que você cuida do seu dinheiro? É assim que você vai cuidar do dinheiro da minha empresa. Nesse dia eu falei, preciso trocar meu financeiro. Foi por causa desse exemplo bobo que eu falei, cara, se o cara não se agacha para pegar uma moeda no chão que caiu, ele não vai ligar para as moedinhas que estão saindo da empresa. Para ele é pouca coisa. E essa pouca coisa vira muita coisa. Isso faz todo sentido. Eu tenho um exemplo semelhante onde você às vezes fazia entrevistas fora da empresa. E uma prática que eu já fiz foi a pessoa chegou e aí você vai na padaria e vai tomar um café para fazer entrevista com a pessoa. E aí a forma que ela tratou o garçom foi decisivo para se eu contratava ou não. Legal. Ela não foi cortês com o garçom. Eu falei, se ele não for com o garçom, não vai ser com o meu cliente. Não faz nenhum sentido eu contratar essa pessoa e nem investir em qualquer outra coisa. Agora, então, isso que o Cris falou faz total sentido. Você pegar esses pequenos momentos, o que a pessoa quer dizer, não com o que ela falou, mas da forma que ela agiu, e você conseguir ter pessoas que efetivamente tenham um fit com o seu negócio, com o DNA do seu negócio, esse é um ponto importante. Porque aí se o DNA é compatível, os propósitos das pessoas são compatíveis, aí entra a empresa a se esforçar ao máximo para dar treinamento, capacitação também para essa pessoa. Então, até nesse medo de perder a pessoa, talvez antes é você ver o quanto essa pessoa está compatibilizada com o propósito da empresa. Porque se ela estiver, ela não vai trocar por causa de 5, 10% de aumento de salário, entendeu? Estatisticamente já é comprovado que mais de 80% das pessoas que pedem demissão, saem da empresa ou provocam uma demissão, infelizmente há essa prática também, não saem por questão de dinheiro. Não saem. Sim. E 42%, isso é uma pesquisa do ano passado, 42% saem para empresas que, na análise global, são piores. Saem para uma oportunidade pior. Mas o problema é justamente essa questão, não é o dinheiro, ou porque não estava provida de propósito necessário da empresa, não havia entendimento, enfim. Aí está um leque muito grande de possibilidades. E aí é o que eu falei, qualquer experiência técnica que a gente falar não vai ser verdade absoluta, né? Isso que eu falei que a gente já fez, deu certo, mas a gente também já fez diversas ações que não dão certo. Ainda mais quando se trabalha com a mão de obra técnica, que a gente sabe que é uma mão de obra deficitária na questão de quantidade de pessoas habilitadas no nosso mercado. Então, por isso que o que a gente tem que fazer realmente é fazer quem já está no nosso mercado evoluir e quem sabe a gente também poder trazer pessoas de outros mercados para o nosso, para conseguir enxergar pontos de fora que nos ajude a evoluir e subir a régua do nosso mercado, que eu acho que esse é um grande barato. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança.
Agora, voltando para o tema de startups, né? Como eu começo uma startup? Como se inicia esse processo? Primeiro ponto, você precisa partir de uma ideia, né? Você precisa ter a fase da ideação, que é você ter o que você quer fazer, que dor você quer resolver. E aí entra um ponto importante que acontece bastante de empresas que são criadas muito pensando no que ela quer fazer. Eu fiz um software que é interessante, que ele tem um algoritmo tal, esse tipo de coisa. Só que sem saber qual é a dor que ele vai resolver. Esse é um ponto preocupante. Outro, quando ele começa na fase da ideação, já pensando no valuation, né? O quanto vale aquele negócio. Esse também é um ponto que não é nada muito inteligente você já partir disso. Mas o primeiro ponto é você partir da ideação. E a ideia, ela precisa ser pensando em ser um negócio escalável. Se a sua ideia, ela não tem uma característica de você escalar de forma muito rápido, pronto, você já sabe que não é uma startup. O que é escalar? Vai ser uma empresa. Escalar é você conseguir atingir uma grande quantidade de gente, ou seja, uma massa, de forma rápida e com uma estrutura baixa. Então são 3 elementos aí bastante importantes. Vou pegar o exemplo do Uber. Você primeiro teve a ideação de você compartilhar veículos e criar uma renda onde não existia, que de repente sou eu me deslocando com o meu carro e poder carregar uma outra pessoa e gerar uma renda em cima disso. Ok, isso é um negócio. Agora, por que ele é escalável? Porque a partir do momento que eu joguei isso com uma plataforma, com um aplicativo, eu consigo ter um cliente em São Paulo e depois de 1 minuto eu consigo ter alguém se inscrevendo na minha plataforma na Europa, outro nos Estados Unidos. Ou seja, eu consigo atingir uma massa muito grande de forma rápida. Só uma dúvida, eu como startup, eu tenho que ter a ideia ou eu tenho que desenvolver a ideia? Você pode as duas coisas. Não necessariamente você ter a ideia é o suficiente para ser uma startup ou te exclui de ser uma startup. Também um ponto interessante. A ideia ela não precisa ser disruptiva. Esse é um ponto que alguns se pegam, principalmente as startups que surgem nas universidades, sempre você querendo pensar naquilo que ninguém fez, naquilo que vai mudar o mundo, como a gente... Enfim, tá cheio de exemplos aí. Um exemplo só que eu vi essa semana, tá? Eu fiquei até bobo, porque falei, cara, que legal a ideia. Eu fui no shopping ver malas, cara, mala de R$700, R$500, queria uma mala baratinha. Aí uma pessoa me falou, cara, você já viu o aplicativo de aluguel de malas? Existe um aplicativo de aluguel de malas. E aí eu fui ver o site, olha que ideia bacana. Normalmente quando as pessoas hoje moram num apartamento pequeno, um estúdio, a mala ocupa metade do quarto. E pra quem fala assim, eu vou viajar uma vez por ano, pra que comprar uma mala de R$700? Aluga uma mala. R$100 para uma viagem. Falei, cara, fantástico. Manutenção de repente. Eu fico olhando sobre essa questão de startup. Mala compartilhada. Não, é muito legal, cara. É muito legal. E eu fico pensando o seguinte, quando se pensa em startup, o pessoal que está afim de empreender, fica sempre pensando, está muito focado nessa questão de o que eu vou fazer que vai mudar a humanidade, o que não existe ainda, né, tal. E quando eu olho para as startups que mais deram certo, aí eu estou falando, por exemplo, de Uber, iFood, elas não inventaram nada. Elas automatizaram processos, elas encurtaram distâncias. Antes, até o próprio Google, né? O Google não foi a primeira ferramenta de busca. Não. Então, você não precisa ter uma ideia disruptiva. Essa fase da ideia é a ideia que resolva problema. Então, assim, o grande ponto é você ter muito claro qual é o problema, qual é a dor que você identificou nas pessoas, no sistema, processos, e aí a ideia que resolva essa dor. E aí, se a solução dessa dor, você conseguir resolver essa dor for massiva de muita gente e você tiver solução tecnológica para atingir esse público, por isso que startups sempre tem essa pegada tecnológica, é porque a tecnologia é quem consegue fazer você expandir de forma rápida. Então, você tem a ideia que resolve uma dor que é clara, ela existe, ela é de muita gente e você tem tecnologia para atingir essa massa e de forma rápida, você tem as características para ser uma startup. Essa, então, é a primeira fase de uma startup, Perfeito. Que é a ideação. Isso. Segunda fase. Aí você vai para a operação, que é você... Na ideação você já trabalhou um pouco o desenvolvimento do produto. Quando você entra na operação, é onde você vai conquistar seus primeiros clientes, você vai ter o início de um faturamento, mesmo que ainda muito baixo, e aí o seu produto efetivamente vai ser colocado a testes. Onde efetivamente você vai começar a ter captação de clientes, de público, e aí o seu produto vai ser testado de forma empírica e com mais gente. Tem muita gente que quer já ter a ideia e já quer buscar investimentos para aquela ideia. Esse momento de você buscar
um investimento anjo, ele vem na ideação ou ele vem depois da operação? Existem as fases e em todas elas é totalmente cabível você tomar recurso. Algumas pessoas até entendem que a startup é exatamente você viver tomando recursos. É um pouco disso, mas obviamente o empreendedor precisa tomar cuidado, porque ele não pode esquecer que é um dinheiro que ele está tomando emprestado. Ele tem que tomar cuidado que ele não pode transferir o risco do empreendedorismo. Que é aquela ideia, né? Eu tive uma ideia boa e eu já quero tirar lá 20 mil reais, 30 mil reais mês Perfeito. de prolabore de um negócio que não está ainda tracionado. Exatamente. Ele considera e fala, não, mas se eu tivesse numa empresa eu ganharia isso, então eu preciso ganhar a mesma coisa. Não é errado esse pensamento, mas para o empreendedor é errado. Porque o empreendedor ele precisa ser um tomador de risco. Quando você transfere todo esse risco para o investidor... E o próprio investidor não vê isso com bons olhos, né? Não vê, ele vê com péssimos olhos isso daí. Então, assim, você consegue fazer a captação mesmo na ideação, é bem normal você ter alguma captação. Isso, obviamente, vai desde do dinheiro do family money, aquele dinheiro que você pega com um familiar que empresta, como os investimentos anjo, que aí eles variam de cheques de 1 a 100 mil reais. Então, normalmente, nessa primeira fase, é nessa faixa de valores que você trabalha. Depois disso, você tem a fase do pré-seed. Você está indo da ideação para a operação, você está iniciando uma operação, você talvez já teve um faturamento, mas ainda muito pequeno, talvez você teve um faturamento único, talvez, e aí você já está precisando ter um desenho um pouquinho melhor de estrutura e trabalhar um pouquinho melhor o produto. E aí a gente está falando de investimentos de 100 a 500 mil reais. Depois vai para o seed, que aí é a fase onde você precisa conseguir ganhar mais corpo, essa sua operação. O seu produto precisa já estar na fase final de ele estar bem mais pronto para o que você quer, para a dor que você quer resolver, e aí você já talvez precisa captar um valor maior, porque você, enfim, aí a sua empresa precisa efetivamente estar estruturada e começar a ficar preparada para escalar. E aí ali você já está de fato entregando a solução. E aí você tem investimentos variando de 500 mil a 3 milhões de reais. E aí depois você vai para a fase da tração e escalar, né? Efetivamente a coisa. Na tração é a tração é a terceira fase de uma startup. É a fase onde caiu esse investimento aí, o pré-seed, o seed, você está nessa fase de tração. E aí depois vai para a hora do escalar, que o escalar é você efetivamente abraçar o mundo. E aí você tem o Série A e Série B, que são investimentos de 3 a 30 milhões para a Série A, e acima de 30 milhões, podendo chegar a 300, 400 milhões para um Série B. Veja bem, essas definições de valores, ela não é 100% exata. Cada fundo de investimento, cada venture capital, cada investidor, ele acaba tendo um olhar um pouco diferente. Esses números é um pouco do mercado do Brasil. Obviamente que existem alguns números parametrizados pelo mercado americano, né? Mas enfim, como a gente tem também toda uma flutuação grande de dólar aí, a gente precisa trazer um pouco para reais aqui para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Mergulhando no conhecimento. Esse é aquele momento que você indica um livro, um filme, um documentário para os nossos ouvintes. Bom, eu tenho 2 livros que tiveram um impacto bastante grande na minha vida, tanto como pessoa como empreendedor. Um é Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann. Esse livro me mostra, primeiro que nós brasileiros, a gente tem um pouquinho da síndrome de vira-lata, né? De tipo, a gente sempre acha que a gente está um pouquinho atrás dos outros. Então, eu acho que esse livro conseguiu mostrar que não. E que é verdade, a gente não está nem um pouco atrás de nenhum outro formato de empreendedorismo, muito pelo contrário. Em vários pontos a gente está muito acima. A força dele quando ele chegava nas negociações para comprar as empresas, a forma que ele negociava, a forma depois de gestão das empresas que o grupo de investimento deles ia comprando e depois ele aplicava, eu acho isso muito bacana, principalmente voltado à meritocracia. Então, esse é um livro que me ensinou bastante. E um outro livro é Princípios, do Ray Dalio. Ray Dalio é um head de fundo de investimentos americano. Ele é gestor de um fundo, mas enfim, ele desenvolveu toda a carreira no mercado financeiro americano. E ele criou uma cartilha de alguns pontos que funcionava dentro da empresa dele. Como regras, né, que às vezes parece um negócio bastante chato, mas olhando pelo lado de disciplina, de você pegar aquilo que deu certo e continuar repetindo e fazer de forma disciplinada, foi que trouxe muitos resultados bons para a empresa dele. Isso é uma coisa que eu levo bastante para mim, que é você, aquilo que fez alguma vez e deu certo, você continuar fazendo. Mesmo que às vezes dá vontade de não, né?
mas você precisa conseguir ser disciplinado para seguir a cartilha do que já deu certo na sua vida. Entendeu? Retomando a nossa parte das fases de investimento, a gente falou do pré-seed, seed, série A, série B, faltou um. Faltou um que aí é o sonho de consumo de qualquer empreendedor do planeta, que é você ter um negócio que é fazer o IPO dele, né? Quer dizer, que é você passar a negociar ações do seu negócio na Bolsa de Valores. É como você ser campeão do mundo 5 vezes, sabe? Ganhar 10 medalhas de ouro, alguma coisa desse gênero. Enfim, aí é realmente o êxtase para qualquer empreendedor. E como atrair esses investimentos em qualquer uma dessas etapas, dessas fases que a gente citou desse processo? O primeiro ponto é o empreendedor saber direito qual é o dinheiro que ele precisa, o que vem junto com o dinheiro. Se ele precisa realmente apenas do dinheiro, se ele precisa também o smart money, que é aquele dinheiro inteligente, que é um dinheiro onde vai ajudar ele, seja na gestão, seja com uma rede de relacionamentos, seja com clientes. Então, ele conseguir entender direito o tipo de dinheiro que ele precisa é a primeira fase, antes de efetivamente ele buscar os investimentos. Que é um pouco do que o pessoal vê no Shark Tank, naquele Exatamente. programa de empreendedorismo, né? Perfeito. Ali você tem uma condição clara de um smart money ali, porque você pode ter pessoas que podem te apresentar para o mundo um networking diferenciado, você pode já sair com clientes, porque de repente as empresas que eles são donos já passarem a comprar de você. Embora ali também tenha uma particularidade, porque um cuidado que o empreendedor precisa ter numa startup é você saber fazer divisão das rodadas de investimento muito bem feito. Porque imagina se você numa fase inicial, numa fase anjo, um pré-seed ou seed, você foi lá e já fatiou sua startup em 50%. Você acabou com a sua startup. Você acabou com a chance de você escalar. Então, assim, as rodadas, o ideal é que você nunca passe de 10%, 15% no máximo de fatiar a sua empresa. Porque senão, na hora que ela começar a escalar, você já fatiou 50%, não justifica para quem vai investir numa próxima rodada, ele vai colocar muito dinheiro para de repente não ter um percentual que seja interessante. Isso é dúvida de muita gente, né? Eu coloco 15%. E na próxima rodada, esses 15% viram quanto? Exatamente, E a questão também é que se você fatia um percentual alto por uma única empresa, um único fundo, você começa a perder as propriedades do seu negócio. Porque o que o investidor efetivamente ele mais olha, às vezes não é efetivamente o negócio, é o empreendedor. Inclusive tem uma máxima que é você fazer algo que você já fez por pelo menos 10 mil horas. Se você realmente domina aquilo que você quer resolver de dor, você já ter feito por 10 mil horas. Então isso o investidor olha, o quanto o empreendedor ele sabe do que ele está falando, ele conhece o mercado, ele conhece a dor. Então você poder não fatiar demais, você não dá um percentual muito grande para um único investidor ou para um único fundo, isso é interessante porque o empreendedor ele precisa continuar tendo a rédea do negócio. Ele precisa ainda continuar sendo a estrela do negócio. E a vontade de fazer, né? A vontade de fazer, porque no fundo o investidor está investindo nesse empreendedor, nesse sangue nos olhos aí. Entendeu? Ou seja, um cara que está muito preocupado com valuation, por exemplo, muito preocupado em dar um salto, vender, né, e ficar bem. É facilmente perceptível para o investidor e isso faz com que ele retenha também o investimento, né? Sim. Quando fica muito claro que o empreendedor ele quer fazer a saída, né, o exit que a gente fala, isso certamente não atrai o investidor. Porque o investidor querer fazer a saída é compreensível. E é muito comum você ter investidores que se especializam em cada fase do investimento. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo que é a Bossa Nova, que nós somos lá focados no investimento pré-seed. Ou seja, o objetivo é fazer o exit depois, quando for para a próxima fase. Porque aí eu me especializo numa coisa, eu estou me especializando naquela startup que está começando um faturamento, e aí eu vou ajudar ela com mentoria, com gestão, com networking, com negócios, para entregar ela, de repente, para um outro fundo que vai pegar do seed para frente. E aí, quem entrou nessa fase pré-seed fazer as saídas, se total ou parcial,
para entregar para a próxima fase, isso é totalmente compreensível. E aí, nesse momento, você tem o teu retorno do investimento. Perfeito. Aí você Com realiza lucro. o seu investimento, perfeito. Que o exit pode ser passando por uma nova fase, como pode ser também quebrar, como pode ser você identificou que não vai ter tração, que ele não vai evoluir o negócio. E aí o risco é 100% do investidor. Nesse caso, sim. Legalmente, o investidor tem alguma responsabilidade legal sobre a empresa? Não. A questão até o investimento em startups é uma coisa que ainda é bastante solta. Tá nesse momento até, inclusive, no Congresso, a criação do marco legal de investimento em startups, que é exatamente para você conseguir normatizar e criar algumas regras para também dar mais conforto para o investidor. Porque hoje, você investir em startups é o investimento mais arriscado que você tem. Eu coloco numa régua que você tem que investir em ações, como a gente já vê que investir em ações de empresa já é um investimento de altíssimo risco. Investir em startup está acima disso. É mais arriscado ainda. Então, seja pela concepção do negócio, que é um investimento de altíssimo risco, seja porque também hoje a gente não tem uma regulamentação bacana para esse mercado. Mas isso está em andamento, a gente hoje tem muita gente boa, influente, atuando nisso, influente no sentido de conhecimento, de propriedade para falar das coisas. Eu acredito que esse ano não acaba sem estar aprovado esse marco legal de investimento em startups, que isso vai dar um conforto maior, uma tranquilidade maior para os investidores, inclusive para a gente poder democratizar esse investimento. Que pessoas com capital menor consigam investir também. Hoje ele não entra necessariamente no contrato social da empresa. Sim. É feito um contrato à parte justamente para que você não possa ter esse legado de passivo trabalhista ou de eventuais erros do empreendedor. Perfeito. O seu risco é do capital investido. A gente falou como atrair esses investimentos, a importância de olharmos para o empreendedor, não só para a ideia ou para o negócio, mas como que a gente faz essa abordagem, o tal do pitch. O tal do show me the money. Show me the money. Perfeito. O que não pode faltar num pitch, Adalberto? Primeiro, o pitch ele precisa sempre ser rápido, né? Então você precisa ter muito claro qual é o tempo que você tem. Então se você está ou num evento, numa rodada que você vai se apresentar, ou se você tem o pitch elevator que fala, né? Que você de repente que é baseado naquele negócio. Né? Imagina que eu entrei no elevador e dei de cara com o Jorge Paulo Lema. A gente vai subir 10 andares ali. Antigamente a gente ia lá, daria o cartão, falaria, não, eu tenho que usar esses 30 segundos. Eu apertaria todos os andares para demorar mais. O risco é se ele desce antes. Meu amigo, um botão Christian, só. Você não é do tempo, você já colocou lá embaixo, ele já vai direto, não tem nem botão para apertar. Nós estamos na era da tecnologia. Sempre tem emergência, cara. Perto da emergência fica travado ali com ele. Só que a gente entra no problema que aí você vai criar uma experiência ruim. Né? Olha a importância, fica a dica. Dificilmente ele vai lembrar de você com um sentimento bacana. Mas enfim, então, o pitch elevator é você ter, imagina, você tem pouquíssimos segundos ali, mas você está de frente com uma pessoa que tem um super potencial de investimento, e aí você precisa se resumir, porque você provavelmente nunca mais vai ver aquela pessoa na sua frente. Então, assim, falando de um pitch convencional, primeiro você precisa se apresentar o seu time de forma muito sucinta, mas que é isso que o investidor ele quer saber. Quem é que está por trás do negócio? Estudou o quê? Já fez o quê? Mas isso de uma forma bem sucinta. Desde você ter uma apresentação, a apresentação ela precisa ser boa, porque a imagem desde o início que fica no fundo precisa conseguir ser uma imagem que resume o que você está falando, que complementa o que você está falando, de forma que você tenha que falar menos. Porque a imagem vai completando o que você está falando e deixando o entendimento mais amplo. E não aquela coisa de você colocar um slide que você lê o slide. Quer dizer, os dois estão fazendo a mesma coisa. Não, o que eu estou falando, o slide ele precisa completar o que eu estou falando, exatamente para eu não precisar falar e conseguir fazer o pitch em menos tempo. Você precisa deixar muito claro a dor que você quer resolver. Isso precisa vir logo na apresentação, a dor que você quer resolver. E aí você precisa mostrar que a dor efetivamente existe. Porque às vezes a startup ela quer resolver uma dor, mas a dor não existe. Ou ela existe em tamanho pequeno. Então você precisa vir com números. Qual é o tamanho dessa dor? Quantas pessoas sofrem com essa dor?
ou seja, qual é o mercado que ele tem ali, e aí depois você vai entrar com a sua solução, como você cura essa dor. Então a minha solução resolve essa dor por conta disso, e aí você sempre também trazendo os números, você conseguindo trazer os números da dor para mostrar que essa dor é em massa, então realmente tem muita gente que tem essa dor, e aí você que a sua solução consegue resolver essa dor. E aí números de qual é a quantidade de dores que você consegue resolver, porque aí o investidor começa a saber qual é o potencial efetivo da sua startup. E não adianta você falar que você vai, imagina uma dor que é do mundo inteiro, você falar que você vai resolver essa dor do mundo inteiro. Não. Vou resolver este percentual dessa dor. Então aí você consegue entender a chance que você tem de ter o retorno do seu investimento. Quer dizer, então se ele conseguir resolver 10% dessa dor, eu vou ter, o valuation daquela startup vai ser tanto, logo o percentual tanto, então eu posso colocar até X que eu vou ter o Y que eu quero de volta, entendeu? Então esse é um ponto importante. Você precisa deixar claro o modelo de negócio, como você vai converter a solução da dor em dinheiro, porque não adianta só, então você tem a dor, você diz que resolve a dor, tanto um percentual da fatia de dor você resolve, mas e como você monetiza isso? Como efetivamente entra o dinheiro? Isso é um modelo de negócio. Como você vai cobrar? É mensal? É por projeto? Isso precisa estar claro também no modelo de negócio. Você precisa deixar claro onde vão os seus números para 2 anos. Isso é um ponto importante, quer dizer, o investidor conseguir olhar onde é que você quer estar em 2 anos, mas sempre com números reais e que mostrem isso. E aí a pessoa precisa conseguir ter isso bem apresentado. E você finalizar, existe até uma nomenclatura que tem se usado muito em startups, que é o FOMO, que é uma abreviação de Fear of Missing Out. Quer dizer, nós como seres humanos, nós temos um medo de perder alguma coisa. Você sempre tem medo de perder alguma coisa. O investidor tem medo de perder a oportunidade de investir na sua startup. É por isso que eu não perco nem peso. Não vou perder nada. Foi bom. Então, você conseguir no final criar o sentimento no investidor de que, olha... Eu não posso perder a chance de estar nesse negócio. Olha que legal, a gente normalmente pensa do outro lado, né? É eu perder a oportunidade de ter este investidor comigo, exatamente, no pitch. E o investidor, que é um cara de negócios, também pensa, ele tem o medo de perder essa oportunidade. Perfeito, ele pensa isso. Então, assim, depois que você apresentou toda essa sequência, se a sua solução efetivamente resolve a dor, aqueles números são reais, você mostrou como o dinheiro entra, você mostrou que é rentável, você precisa conseguir caminhar para a finalização criando esse receio do investidor de saber que se ele deixar para investir a semana que vem, por exemplo, pode ser que um outro... Alguém já entrou no lugar. Agora, no teu lado, como investidor, já teve retorno do investimento em alguma startup? Ainda não. Faz mais ou menos 2 anos que eu tenho investido. 2 anos é um prazo relativamente curto, né? E aí o que entra mais? É o investidor ou é paixão por ensinar esses empreendedores? O início certamente é a paixão por compartilhar o investimento, não tenha dúvida nenhuma. O gostar de compartilhar coisas que eu fiz deu errado, coisas que eu fiz que deu certo, ouvir as histórias, porque o grande barato da mentoria é que você aprende demais. E existe, né, até estatística que você, em percentual, você mais aprende ensinando. Sim. Isso é fato. Então, assim, eu aprendo demais fazendo isso. Mas, voltando, se investir em startup, o risco é acima de ações, e em ações, curto prazo, são 10 anos, quer dizer, você investe em ações para 30, 40, 50 anos, né? Então você também não pode muito querer alguma coisa imediata. Imediato, exatamente. Não é esse o propósito que tem que... Pode até acontecer, existem diversos casos, mas o propósito não pode ser esse. Você não pode começar a investir querendo que eu vou dobrar meu capital em 1 ano, em 2 anos. Não pode ser esse o propósito. Então, aí a minha dúvida é até como investidor, porque eu te falo assim, muitas pessoas me procuram para falar, poxa, eu tenho uma ideia legal, tudo isso, mas é uma pessoa que às vezes, até como jovem, tem uma ideia, que você conversa 30 segundos já mudou de ideia. Sabe, não é bem isso que eu quis dizer, agora é diferente. Não tem consistência. Não tem consistência. Então, esse treinamento em cima das pessoas que estão montando startups é muito importante. Hoje tem aumentado muito o número de associações ou de iniciativas de empreendedores ou de outros meios, ou o Sebrae mesmo está muito focado no apoio à startup, que é você não necessariamente apoiando só com o dinheiro, é você apoiando isso com essa experiência, preparando o investidor melhor para
Pro pitch, né? Pro pitch, para saber para validar o que ele está te falando, não deixar ser validado na frente de potenciais investidores. Perder a chance, né? Exatamente, de repente você perdeu a chance de você, porque de repente não estava bem treinado o que você ia falar, não fazendo sentido, porque às vezes em 2, 3 perguntas você mata o negócio dele mesmo. Porque ele não fez essas perguntas, porque ele só planejou o sucesso. Ele não planejou o fracasso. Planejar o fracasso, eu entendo que é o primeiro passo do sucesso. Olha que legal, eu tive um aprendizado essa semana, conversando com um amigo que é investidor, e ele falou, tem 2 coisas bastante simples. Quando dá muito certo, então eu planejei o sucesso. Quando deu muito errado, também é simples. Deu muito errado, ponto. Perdi o investimento. O problema é quando fica na metade, é quando está nessa média. E aí, normalmente, não você sei se investiu mais, ou não sei se saiu fora, é isso? Exato. E esse momento, no limbo ali, é onde fica a dúvida, porque você tem que ter isso planejado. E é daí que eu pego para dizer que o importante é que você não pode investir só pensando no dinheiro mesmo. Eu diria que tem que ser em percentuais muito pequenos você pensar no dinheiro, tem que ser pensando no negócio. Porque é a mesma coisa se você comparar você investir com uma empresa em ações, enfim. Quando você tem uma queda muito grande, então imagina que a gente tem recentemente com o coronavírus e tudo mais, as ações caíram absurdamente nas últimas semanas. Então vamos lá, o Itaú caiu 20% nas últimas semanas. O Itaú deixou de ser, ele passou a ser menos rentável por causa disso? Não. Nem um pouco. Ele continua operando, continua com clientes. Então assim, se você investe, porque eu comprei a ação a 20, quero vender a 25, você é desses que vai perder dinheiro mesmo. Ou porque você está meio que quase que na sorte, né? Agora não, eu estou investindo naquela empresa, eu estou investindo nessa empresa, eu estou analisando as pessoas que ela tem, o negócio dela, então eu sei que a médio e longo prazo o negócio é sustentável, dá retorno, você vai ter o seu retorno com o tempo. Então, nesse modelo que você disse, se a pessoa quer se propor a investir em startups, ela precisa saber que para ela precisa ser algo de muito longo prazo. No seu caso, você até falou que você entrou com um grupo de investimento Bossa Nova. Perfeito. Nisso, você, individual, escolhe qual empresa você quer investir ou é o grupo? Não, o grupo, você tem alguns pools que são criados, né, com algumas startups. Você tem até pools de segmentação, um pool de educação, um pool de algum outro segmento específico, mas basicamente são pools criados e aí você investe junto nesse pool. Isso é bacana porque você dá uma espalhada no seu risco. Você diminui seu risco, porque aí você tem uma quantidade maior de startups para fazer parte do seu portfólio. Dentro do mercado de segurança, você vê alguma coisa inovadora? Soluções inovadoras a gente tem visto bastante. Bom, nos últimos podcasts mesmo, o pessoal falou de inteligência artificial, centrais de monitoramento, pronto, tá comprovado que as coisas inovadoras estão acontecendo. Agora, talvez não tenha acontecido muito algumas mentalidades inovadoras. Talvez isso seria um ponto que a gente precisaria evoluir. E olhando um pouco para modelos de negócio inovadores, eu acho que isso tem um espaço enorme aí para a gente evoluir no segmento. Tanto que a gente vê muito pouco startups no nosso segmento. Então eu entendo que tem aí um espaço grande e que talvez a vinda de startups de outros segmentos ou empreendedores de outros segmentos, que às vezes a gente pode achar como negativo, né? Vai aumentar o número de concorrentes e tudo mais. E não, de repente vai ser gente que vai trazer uma visão diferenciada. Ideias novas para o mercado. Ideias novas para o mercado, exatamente isso. Momento Passo do Gigante. Norberto, esse é aquele momento de um ponto de inflexão, é aquele momento que você teve que enfrentar algum medo e dar de fato um passo do gigante. Passo do gigante do Adalberto. Cara, para mim, sem dúvida, foi quando eu, 22, 23 anos, me recordo exato, quando eu quebrei a primeira empresa, vendi tudo que tinha para, sabe, assim, e a única coisa que tinha sobrado era um carro, né? E aí, meses depois, até o carro eu tive que vender. Então, assim, naquele dia que eu entreguei o carro e fui voltando para minha casa, ali eu senti todas as dores dos erros cometidos. E ali foi onde eu decidi sentir essa dor, sentir o luto, mas no dia seguinte falar, cara, agora é a hora que a gente vai dar a volta. Então, esse, sem dúvida, eu digo que eu mudei muitas coisas, não só nas minhas ações profissionais, como pessoa, como forma de agir. No dia seguinte, aquele dia até a meia-noite eu falei, eu vou sentir a dor,
Meia-noite, eu falei, opa, agora a gente vai recuperar a dor. Não é questão de jabá, é uma pergunta válida para uma pessoa que está aí, tem um pensamento inovador e aposta em inovação. O quanto para você é válido, é importante fazer parte de um contexto como o do CT? Porque você, além de ser membro do CT, você é um membro ativo, você está sempre aqui usando espaço, trazendo profissionais para cá, participando de eventos. Bom, o primeiro ponto que eu de verdade acho válido é o propósito de você disseminar conhecimento. E o nosso mercado é carente nisso. Então, essa ideia de você ter um espaço de treinamento, onde os fabricantes e qualquer outros caminhos que podem ser abertos de você compartilhar o conhecimento no mercado que é carente de conhecimento, essa já é uma primeira iniciativa que faz todo sentido. Segundo é quando você reúne a grande maioria dos fabricantes e dos integradores juntos. Porque isso a gente rompe diversas barreiras. Porque a gente ainda tem a questão de eu olhar aquele meu concorrente direto como um inimigo, entendeu? Eu acho que isso a gente tem que quebrar. Não, ele não é meu inimigo, porque a gente vê muito pouco no nosso segmento ações de M&A, de fusão, de aquisição no nosso segmento. Por que isso? Porque eu poderia muito bem 2 e 3 integradores, e isso não precisa você ser grande para isso, 2, 3 integradores se fundirem, por exemplo. Só que para isso, antes, a gente precisa quebrar uma barreira que eu preciso falar com ele. Eu preciso conseguir tomar um café com ele. Ok? Então, a chance de você ter isso aqui. De você vir aqui, trabalhar um pouquinho e você encontra outra pessoa, bate papo e tudo mais. Bom, a gente mesmo já conversando, né, a gente aqui já teve insights que surgiram. Então, acho que isso é super produtivo e certamente está subindo a régua do nosso segmento. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E a gente está falando sobre startups no nosso mercado de segurança. Você falou da mente empreendedora. E o pessoal ouve muito a questão do investidor anjo. Mas a gente também tem uma figura interessante no processo que é o cliente anjo. Quem é o cliente anjo? Legal. E eu posso falar com experiência própria que as primeiras startups que eu me aproximei, não envolveu dinheiro nenhum mesmo. Se perdi a oportunidade de investir ou se investiria e não teria retorno, não faço ideia. Mas ela envolveu 100% de troca de experiências. E em alguma delas usando a BHC como um cobaia da solução. Ou seja, eu aceitando ser o cliente para a startup poder validar o produto, poder testar o produto, seja num cliente nosso, ou seja, em a gente poder falar as dores que o cliente tem. Porque imagina você, numa startup, às vezes com pessoas jovens que conhecem tecnologia, mas não conhecem nada do nosso mercado. Conhecem absolutamente nada. Ele até sabe que insegurança é alto, só. Ele nunca vendeu para um cliente. Ele nunca atendeu um cliente. Ele nunca fez um pós-venda. Ele nunca atendeu um cliente no dia seguinte a ser assaltado. Sabe, tem coisas assim que a gente já viveu. Sim. Então, você poder deixar ele usar a sua experiência e o seu espaço ou o seu cliente para ele validar seu produto ou solução, é você sendo o cliente anjo dele. Assim como a gente usar algum cliente nosso. Quer dizer, você pegar um cliente nosso e falar, olha, eu vou testar uma solução, vou colocar aqui uma solução, que o cliente não precisa, o cliente nem está pensando em adquirir nada dessa... Olha, estou aberto a ser cliente anjo de restaurantes, tá? De hamburguerias, né? Hamburguerias, de preferência. Temos um cervejarias. Sugestão, meu contato tá em box. Eu estou recebendo aqui uma mensagem de um ouvinte da gente, eu não posso abrir o nome publicamente, ele só se abreviou como Sevisval. Só para validar uma informação, parece que você, envolto de todo esse sentimento que rola no ar aqui nesse momento, quer também montar um workshop de empreendedorismo para dar aqui no CT, é verdade isso? Mas basicamente a gente criou um espaço ali onde as pessoas podem colocar as dores que nós temos. Onde a gente não é bom? Onde a gente erra? Qual processo nosso não é tão bacana? E aí a gente criou um processinho onde as pessoas podem fazer em duplas ou trios no máximo, se juntarem, independente do departamento, independente da função, levantar a mão e falar, eu quero resolver essa dor. Em quanto tempo resolve? E aí a pessoa, ou seja, criar uma mini startup dentro de uma empresa pequena. Cara, isso é muito louco, porque quando a gente fala de processo de venda, eu sempre coloco o seguinte, né? Quando você vende para o cliente, você não sabe porque vendeu. E muitas vezes o pessoal, quando não vende para o cliente, também não sabe de verdade porque não vendeu. Perfeito. E eu sempre postulo o seguinte,
Liga pro cliente e pergunta por que ele não comprou. Quantas pessoas se sentiriam ofendidas quando você... E aí, tudo bem, cara, olha, só pra eu finalizar internamente meu processo, eu quero entender por que não deu certo a minha venda para você, o que faltou, né? E muitas vezes eu vou coletar a verdade, vou ter informação legal. E isso é muito mais edificante do que eu não saber. Né? Eu cresço muito quando eu entendo por que um processo de venda não deu certo. O que você está falando é basicamente a mesma coisa, mas dentro dos processos de uma empresa. Você perguntar para quem participa do processo o que não está dando certo e abrindo espaço para que elas resolvam. Cara, isso é muito louco. Acontece de aparecer alguma dor que você nem sabia que vocês tinham? Olha, aparece sim. Não, talvez dor que eu não sabia, né? Não, mas às vezes é uma questão de um departamento que, como dono do negócio, eu não estou no dia a dia, eu não sei dessa dor, mas uma mudança poderia representar velocidade na empresa, nível de faturamento mais rápido, não sei. Sim. Isso é a importância de você dar liberdade para as pessoas poderem expor isso sem serem repreendidas. Perfeito. É um pouco da cultura da empresa. E até às vezes alguém de outro departamento arrumar a dor de outros, né? Então, isso inclusive está acontecendo nesse momento. Tem uma dor que um departamento, o departamento de pré-vendas, está resolvendo uma dor do departamento administrativo. Que legal. Cara, isso é muito legal. É a empresa trabalhando pela empresa, muito legal. Uhum. E o bacana disso é que você também vai de encontro com pessoas com DNA alinhado com o propósito da empresa. Porque quando você implanta isso, é natural as pessoas que eventualmente não compatibilizam com isso. Então, meio que naturalmente, aquela pessoa começa a se sentir excluída. E aí não tem jeito. Ou a pessoa vai passar a entender e fazer parte, ou você já sabe que ele não faz parte não faz sentido ele estar com a gente. Pode ser um entendeu? excelente profissional, Perfeito, mas ele não está tecnicamente. enquadrado na cultura da empresa. E às vezes, quando a gente está só no dia a dia operacional, ele estava ali entregando algumas coisas. Mas no fundo, ou ele não estava feliz, ou o superior dele imediato também não estava tão feliz. E na hora que você começa a implantar um processo desse, você começa a ter alinhamento de propósito. E aí fica mais evidente que essa pessoa não está no lugar ideal para ela. E aí não tem jeito, melhor realmente ela ir para um lugar onde ela efetivamente vá conseguir ser feliz. Olha que legal. Alinhamento de propósito. Isso é bem importante, porque se a gente fala que negócios são pessoas e pessoas são movidas a propósito, não tem outra coisa que mais consiga criar engajamento do que propósito. Momento mergulhando de cabeça. Quando a gente mergulha de cabeça, Roberto, é porque a gente faz com a verdade, a gente faz com todas as nossas energias. A gente sabe que você trabalha muito, mas além do trabalho, no que o Adalberto mergulha de cabeça? Toda essa parte de verdade de mentoria é uma coisa que eu encaro mais como hobby, mas enfim, não vou ser tão Caxias ao ponto de falar que é isso. E o hobby é empreender e ajudar a empreender. Exatamente, não vou chegar nesse nível. Cara, eu gosto muito de andar de bike, bastante, tenho aumentado a minha frequência aí em chegar em uma centena de quilômetros por semana. É um momento onde eu consigo ligar um som ou um podcast, né, que certamente vai fazer parte, e isso eu costumo voltar com bons insights, assim, não só para o negócio como para a vida. Agora, eu gosto muito de vinho, até o Tiatio falou disso, beber, obviamente, é o que eu mais gosto. Mas tem alguém que gosta de vinho, mas gosta de colecionar garrafa, né? Gosta de ficar vendo só. Beber certamente é o que eu mais gosto, mas eu gosto bastante de conhecer o processo, terra, uva. Então, assim, tanto é que toda viagem que eu faço inclui visitar algumas vinícolas. Eu cheguei agora, a última, em novembro, eu estive em Portugal. Foi o meu 11º país diferente conhecendo vinícolas. Bom, a gente vai estar juntos na ISC West e peguei alguns dias para depois ir conhecer a região de Napa, que é próximo, que eu ainda não conheço exatamente para ser mais uma, porque eu gosto bastante sabe aquele aroma da terra, conhecer um pouco o processo. Pô, isso daí eu saio mais leve do que eu já sou, mas eu saio tranquilão, meu.
Adalberto, você comentou conosco que numa startup, às vezes, você não tem os recursos necessários para ter os melhores profissionais engajados junto contigo no propósito que a gente acabou de falar. Como fazer a retenção desses talentos, já que a gente tem a escassez de recursos? Esse super desafio. O empreendedor ele tem que estar sempre vendendo o negócio dele ou vendendo algo para alguém, né? E aí você vender o tal do sonho grande é o que você precisa fazer inicialmente com a sua equipe. Quer dizer, tanto com a equipe que está começando com você, quanto com todo o restante que vai entrar ao longo da sua jornada. Aí, obviamente, você tem meios para você, né? Não adianta só ficar no discurso, mas você precisa mostrar no discurso aonde você quer chegar, o que essa pessoa consegue evoluir, onde essa pessoa pode estar daqui 1, 2, 5 anos. Isso vai fazendo a pessoa ter cada vez mais interesse de acompanhar essa jornada. Agora, você pode também, e existe, isso é muito usado e altamente recomendado, que é você fazer essa pessoa cada vez mais ser dona do negócio também. Então aí vem o Stock Options, que é você dar opção de compra para essa pessoa, e aí você consegue criar programas onde você, no primeiro ano você ganhou o percentual da startup, porém, se você retirar ou fazer uso em 5 anos, se você ainda estiver na empresa em 5 anos, esse percentual é dobrado. Esse é o vesting que o pessoal chama? Exatamente, E o vesting também ele é usado um pouco às vezes na saída de alguém, né? Mas ele pode ser usado para isso também, que é você garantir que essa pessoa fique esse tempo com você, porque você ter o know-how dessa pessoa hoje, mas você vai precisar garantir ela ao longo desse tempo, porque é ela estando junto com você ao longo de toda a jornada é que primeiro vai ser possível você cumprir aquele sonho que você vendeu para ela, né? E o outro é da pessoa realmente se realizar, o colaborador se realizar, ou o seu futuro sócio, ou o sócio, ele se realizar nos propósitos e nos desejos que ele tinha quando ele entrou no negócio. E essa, então, é uma forma, o que você falou dos Stock Options, é uma forma de meritocracia e de trazer essa pessoa quase que como um sócio, exatamente, como um investidor da empresa. Perfeito, isso é uma forma bem comum. Grandes empresas já têm utilizado desse meio e numa startup isso faz total sentido. E agora, para fechar, como o CT pode ajudar startups que estão começando, como fazer parte desses grupos que você tem, como eu, como investidor, poderia entrar para investir em uma startup, como funciona isso? Legal. Para quem nunca fez nada. Bacana. Bom, existem diversos grupos de Venture Capitals, aí tem um número bastante grande, então você se aproximar de algum deles, de preferência com aquele que faz mais sentido, com a forma que você gosta de investir, mas o primeiro ponto é você gostar de investir em pessoas e negócio, não só efetivamente pensando no dinheiro. Falando do CT, eu acho que a gente poderia sim criar modelos de aumentar a conversa sobre o assunto, a gente pode criar treinamentos de pitch, a gente pode criar ideias de levantar as dores que a gente existe. Talvez eu acho que esse é o ponto que é possível contribuir. Vamos falar mal primeiro? Vamos levantar as nossas dores, entendeu? Isso não tem problema, porque o problema não é você falar... Já tô vendo um painel de dores aqui, e o pessoal vem, coloca a sua dor e a gente começa a pensar a respeito. E vamos pensar como resolver, entendeu? E aí, quem estiver disposto, afim, interessado de resolver essa dor, pronto, a gente criou um empreendedor ali, entendeu? E aí a gente poder também apoiar com conexões e tudo mais para as outras fases de investimento e tudo mais. Eu acho que isso é alguma das coisas que, e se a gente ficar aqui mais uma meia hora, a gente vai achar mais coisa ainda que daria para ajudar sim, não tenho dúvida nenhuma. E para quem quiser, quem está nos ouvindo e que quiser entrar em contato com o Adalberto, com a BHC, nas redes sociais, onde que eles te encontram, Adalberto? bhcsistemas.com.br é nosso site, Instagram, LinkedIn, @bhcsistemas, e Adalberto, meu e-mail, adalberto@bhcsistemas.com.br. Fique à vontade de mandar e-mail, LinkedIn, Instagram, @Adalberto Penhaja, pode contatar. Tinder? Disponível pra gente. Também. Por que não, né? Fique à vontade, a gente está totalmente à disposição aí para bater papo, trocar ideia e compartilhar um pouquinho das nossas histórias aí. Vai ficar tá vermelho, bicho. Lembrando também para seguir as redes sociais do CT Segurança, Instagram CT.segurança, segue lá a gente.
Estamos colocando todos os dias fotos, novidades do CT, vídeos, tem um monte de novidades todo dia para vocês. Camisetas do CT Segurança, lançamento verão 2020 também. Tem um monte de coisas. Tem bastante coisa saindo aí do papel. Agradeço demais a presença do nosso convidado. Eu que agradeço o convite, o bate-papo, super ideia, o podcast de verdade uma baita ideia. Adalberto Penhaga, senhoras e senhores. Fala, galera! Fala, galera! Valeu! Fala, galera! Obrigado!